Apocalipse capítulo 22, amém, meus amados? A palavra de Deus nos diz assim: Então ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e de outra margem, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará ao trono do Cordeiro e de Deus, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, nem de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, meus amados, queridos e queridas? Podem sentar-se. Louvado seja Deus. Existe uma verdade espiritual, e eu quero falar um pouco dela nessa noite para a gente orar, né? Clamar a presença de Deus mais uma vez, né? No tempo de intercessão, no tempo de clamor na presença do Pai. Existe uma verdade espiritual que nós precisamos compreender se nós realmente, efetivamente quisermos viver a plenitude do mover de Deus. É lindo a gente olhar esse texto. Ai, meu Deus, isso podia acontecer logo. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. É maravilhoso a gente olhar esse texto, ver essa cidade linda, essa árvore, né? Se a gente seguisse aqui o texto, produzindo a cura, né? As folhas são para a cura das nações. Uma cidade que não precisa de sol e nem de lua, porque Deus é quem ilumina. Uma cidade que não há dor, não há choro, não há lamento. Não há nada de ruim no céu, só existe a plenitude da vida. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, para a gente chegar a esse lugar, existe uma caminhada, existe uma trajetória, existem alguns desafios que inadiavelmente nós vamos ter que, diante de Deus, com a presença de Deus, enfrentar e superar. E para chegar lá, para chegar nesse dia glorioso, para chegar nessa cidade linda, diante desse rio precioso, esse rio de águas vivas, enfim. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus nos faz um único pedido. O nosso Deus nos faz um único pedido, para que eu e você tenhamos a força, a ousadia, a coragem e sim, a condição de vencer e superar as circunstâncias e adversidades das nossas vidas. E esse único pedido pode ser resumido numa frase: nosso Deus pede tudo. Você pode dizer isso comigo? Nosso Deus pede tudo. Deus não quer uma parte da sua vida. Deus não quer uma parte da história da sua família. Deus não quer metade do seu coração. Ele não quer dividir o seu amor com ninguém. Tiago diz que ele anseia por nós com ciúme. Ele sente ciúmes naquele sentido zeloso de que, meu irmão e minha irmã, ou o nosso amor é para ele, ou o nosso amor não é dele. Ou nós somos fiéis a ele, ou nós somos infiéis a ele. Não há meio termo. Ele pede tudo. Absolutamente tudo. E quando a gente olha para esse texto, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto, eu não vou trabalhar tanto o texto, eu vou partir para outras direções, para outras orientações, mas esse texto, meus irmãos e minhas irmãs, fala das riquezas insondáveis da vida com Deus. E das riquezas insondáveis de uma vida com Deus, nos quais Jesus é a causa, é a razão e é o único motivo. Ele é a água da vida. Ele é a árvore da vida, Ele é a luz que ilumina essa cidade, Ele é a paz que reina nos corações de quem entra nessa cidade para viver com Deus pela eternidade das eternidades. Jesus é a razão, Jesus é a causa, Jesus é a fonte da vida, e somente quando eu e você estivermos plenamente dedicados a essa fonte, talvez alguém, né, já esteja pensando assim: pastor, é demais dizer que Deus pede tudo. Não é demais, é apenas uma verdade. Nós nos acostumamos, talvez, a viver uma vida parcial. Parcialmente servimos a Deus, parcialmente entregamos o nosso tempo a Deus, parcialmente nós nos dedicamos aos ministérios, ao reino, porque nós nos acostumamos assim, mas Deus não.
Nós, né, um grupo da igreja, todos os anos, nos últimos 4 anos, a gente tem feito aquele propósito de leitura da Bíblia, e nós estamos no livro do profeta Jeremias, e quem está lendo lá, ou quem já leu, porque às vezes você não está no propósito, mas você já leu a Bíblia, ou você tem lido a Bíblia. Uma das razões pelas quais Deus quebrou a aliança com o povo de Israel na história de Jeremias, é porque aquele povo queria viver uma aliança parcial com Deus. Aquele povo não desejava servir a Deus de todo o coração, então Deus quebrou a aliança e disse: os babilônios vão invadir a sua terra e vão destruir a sua cidade, não vai restar ninguém. Nós até queremos viver uma vida parcial na presença de Deus, mas Deus pede tudo. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que nós viermos a ser, enfim, Ele quer tudo. Nosso Deus, nesse dia, nessa noite, em que nós nos reunimos aqui para orar, Ele tem um pedido para você que está aqui no templo. E se tiver alguém aí acompanhando o culto online, também está pedindo para você. Nosso Deus pede tudo. Algumas verdades, algumas revelações sobre o pedido de Deus. Em primeiro lugar, o que Deus pede, eu preciso entregar. Amém, queridos? Você teria coragem de negar um pedido a Deus? Deus pede, ou Deus diz através lá de Provérbios 23, 26, filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor está pedindo o seu coração, então o que Ele pede, eu preciso entregar. O coração, nós vimos isso domingo e podemos avançar nessa mensagem, nessa reflexão, mas o coração é a representação da vida emocional, é a representação da vida intelectual, mas é também a representação da nossa vontade. Quando o Senhor fala, me dá o teu coração, Ele está dizendo que eu e você precisamos nos render, e nessa rendição, os critérios dessa rendição não são meus, não são seus, são de Deus. Uma nação, quando está em guerra com outra nação, para que a guerra cesse, uma das duas precisa se render. Talvez você tenha acompanhado há algumas semanas, a Rússia fez uma série de exigências para parar a guerra contra a Ucrânia. A Ucrânia aceitou as exigências? Não. Então a guerra continuou. Porque naquela condição, a Ucrânia diz assim, não, a condição não é sua, a condição é minha, eu que vou dar as condições que eu quero, então, para acabar essa guerra. E a Rússia, do outro lado, fala assim, não, as condições são minhas, você não está entendendo? Eu estou acabando com o seu país, eu estou destruindo tudo. Agora, será que a gente tem condição de lutar com Deus? Será que quando Deus pede o meu e o seu coração, será que a gente tem algum critério para dizer, Senhor, eu só me rendo se o Senhor fizer isso? Ou eu só me rendo, Senhor, eu só me entrego se acontecer tal coisa. De verdade, amados, nós temos condição de resistir ou de negociar com Deus? Na rendição que Ele pede a nós nesse dia, meu irmão e minha irmã, o critério é dele. E Ele está pedindo toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua história. Amém, queridos? Isso vai gerar em mim e você uma vida de submissão. O que Deus pede, eu preciso entregar. O que eu entrego, Deus aceita. Amém? Deus é muito mais generoso do que eu e você jamais conseguiremos ser. Ele pede tudo. E aquilo que eu e você entregamos para Ele, Ele recebe. Nós às vezes queremos dizer assim, Senhor, deixa eu primeiro resolver tal coisa, depois eu te entrego a minha vida. Não, Jesus está dizendo assim, entrega a tua vida quebrada, entrega a sua família destruída, entrega os teus sonhos não realizados, entrega, venha do jeito que você está. Não, Jesus não disse isso em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão fortes, alegres, vibrantes, aqueles que nunca estiveram cansados, venham para mim, é assim que eu desejo que vocês venham. Amém? Venham todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que você entrega para Deus, Ele aceita. Por isso que Paulo aos Romanos 12:1 disse assim, que vocês sejam uma oferta agradável
a Deus. Seja uma oferta para Deus. Seja como Isaac, que deitou-se naquele altar de pedras. Sim, entregue tudo sem resistir. Simplesmente confie na divina providência de Deus. O que você e eu entregamos, Deus toma, Deus recebe. E Ele não devolverá, porque passa a ser propriedade dEle. O que eu entrego, Ele recebe. E o que Ele recebe, passa a ser propriedade dEle. Ou seja, Ele jamais devolverá para mim e para você. Porque é dEle e pertence a Ele. Amém, queridos? O que Deus pede, eu preciso entregar. O que eu entrego, Deus aceita. O que Deus aceita, Ele enche. Amém? Ele pega uma vida vazia, igual um pneu murcho, e Deus enche aquela vida vazia de um novo fôlego, de uma nova história, de uma nova expectativa. Ele enche aquele vazio existencial, ele preenche as realidades mais duras e doloridas, mais desagradáveis da nossa alma. O que Ele recebe, Ele enche, porque Ele tem um plano. E esse plano é que você e eu possamos viver na sua plenitude. Em João 7,38, Jesus disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus fluindo histórias novas. Deus fluindo tempos novos. Deus nos dirigindo a fazer o que Ele mesmo deseja que eu e você venhamos a fazer. Deus tem prazer em nos dar uma nova vida. Fala a verdade. Você não fica feliz quando você dá um presente para alguém? Eu, pelo menos, fico. Eu também fico feliz quando eu recebo. Aleluia. Mas é tão bom quando você dá um presente para alguém. E pode ser uma coisa simples, ou às vezes, se você tiver condição, uma coisa mais elaborada, uma coisa mais cara. Mas como é gostoso você ver a pessoa recebendo um presente e valorizando aquilo que recebeu. Não há prazer no nosso coração? Sim, não, a gente não fica feliz, não é? Puxa vida, valeu a pena esse esforço. Ou, acertei na mão, né? A gente fala isso, né? Acertei na mão, deu certo o presente. Agora, imagina o coração generoso de Deus dizendo assim: eu dei para os meus filhos e eles receberam. O coração de Deus se regozija. O profeta Sofonias disse lá em Sofonias 3,17 que Deus é todo alegria por tua causa. Ele sente alegria por mim e por você. Ele é todo alegria, ou seja, Ele se reveste da verdadeira e plena alegria por mim e por você. Ele é generoso, Ele enche, Ele governa, mas Ele tem um propósito. E eu vou falar desse propósito para a gente encerrar e orar. O que Deus pede, eu preciso entregar. O que eu entrego, Deus recebe. O que Deus recebe, Ele enche. E aquilo que Ele enche, ou quem Ele enche, Ele deseja usar como instrumento. Ele quer usar a sua vida como instrumento de transformação desse mundo. Amém, queridos? Ele quer encher a minha vida e a sua vida. Deus quer nos levar ao serviço. Ele quer que nós façamos a missão nesse mundo. Isaías capítulo 55, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: os meus pensamentos são mais altos, que os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele quer usar a minha vida e a sua vida nessa missão, nessa grande obra gloriosa que Ele tem, enfim, a realizar nessa vida. Ele usa a minha vida, Ele quer usar a sua vida, porque, meus amados, nós somos a representação de Deus sobre a face da terra. Nós somos o povo sacerdotal, chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Nós não éramos um povo, nós não éramos escolhidos, nós não éramos os eleitos, mas em Cristo nós fomos chamados. Em Cristo, como diz lá o texto de Romanos 11, nós somos enxertados na videira verdadeira, e nós fomos enxertados nessa poderosa e preciosa história de salvação. Então nós que não éramos um povo, nós que éramos os improváveis desse tempo, dessa vida, fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida. Então, permita que Deus use a sua vida.
Permita que Ele fale com você e que Ele fale através de você. Deixe Deus usar a sua vida, porque, meus amados, a gente às vezes fica pensando assim, mas não acontece nada. Quem diz que não acontece nada? A Bíblia diz que há muitos livros sendo escritos. Apocalipse diz isso. Que há muitos livros sendo escritos. O livro da sua vida tem sido escrito e no final de tudo, um dia, nós estaremos diante do tribunal de Cristo, diante dos santos, diante dos salvos, e o livro da nossa vida será revelado. Quantas obras o Senhor dirá assim, você nem sabia, né? Mas eu te usei dessa e dessa maneira, tal coisa aconteceu assim, assim. Você nem imaginava o quanto eu usava você quando você orava, quando você, enfim, aconselhava alguém, quando você se dispunha, assim, a trabalhar muito, a se dedicar muito ao seu trabalho. Sim, mas lá no seu trabalho, você nunca me desonrou, você alegrou o meu coração, porque você deu um bom testemunho, pessoas foram influenciadas, pessoas foram tocadas pelo poder do meu Espírito, pelo bom perfume que exalava da sua vida. Deus quer usar a mim e a você, queridos. Amém, meus amados? Deus quer transformar-nos. Então, meu querido e minha querida, entrega tudo para Deus nessa noite, em nome de Jesus. Não se deixe vencer pela apatia, pela descrença, pela falta de fé. Confie no Senhor. Amém? Confie em Deus. Confie em Jesus. No Salmo 37, versículo 5, o salmista diz algo tremendo, e a gente conhece tão bem esse versículo. Salmo 37, 5, o salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Deixa Deus te usar. Entrega tudo para Ele. Não fica criando, sabe, barreiras. A gente é muito cheio assim de esquivar-se, né? De assim, sabe, não é comigo, não, Jesus não é bem por aí, sabe? Não. Cria barreiras não. Apenas, simplesmente e tão somente se renda. Se entregue. E deixa o rio de Deus fluir na sua vida. E te levar para onde Ele quer. Aquele rio maravilhoso lá de Ezequiel 47, né? Meu Deus. Águas que fluem do altar. Águas que correm do altar. Altar que lá no Salmo 48 fala, né, do rio que alegra a cidade de Deus. O mesmo rio que nós lemos aqui em Apocalipse 22, um rio brilhante, cristalino, puro, sim. Essas águas vão fluindo e se a gente permitir, se a gente entregar a Deus tudo, essas águas vão subir, elas vão passar da altura das canelas, ela vai passar da altura da cintura, vai crescer em profundidade, vai crescer em intensidade, até a altura dos nossos ombros, e essas águas vão continuar subindo, porque o governo de Deus não tem limite, e quanto mais nós nos entregarmos, mais o Senhor vai fazer, mais Ele vai estender a sua ação, esse rio caudaloso, esse rio de vida, vai nos conduzir, porque vai chegar um tempo em que nós não teremos mais controle, e quando esse rio caudaloso nos levar nas ondas, enfim, da maneira dele, do jeito dele, é a plenitude que nós tanto sonhamos. É o que nós tanto almejamos de um verdadeiro, poderoso e precioso mover. Por isso que Paulo disse aos Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente além de tudo que nós pedimos, de tudo que nós pensamos. Então entrega tudo para Ele. Porque o que você entregar, Ele vai receber. O que Ele receber, Ele vai encher. E o que Ele encher, Ele vai usar para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Amém, queridas? Amém, né? De verdade? Vamos ter um tempo de oração, então? Coloque-se de pé, amém?